Graça e paz, irmãos. Então, dando sequência ao nosso projeto EBD 10, tentando ficar em torno dos 10 minutos, às vezes nós nos excedemos. Mas então, partindo então para as lições bíblicas dominical, estamos na segunda lição do terceiro trimestre de 2020. A lição hoje tem por título O Despertamento Espiritual, um Milagre. A revista que nós temos então é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E a nossa frase de foco que tem embaixo é a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, como exemplos para nossos dias. Partiu então o texto áureo. O texto áureo da lição nos diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a salvação é esta agora, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É momento de nos despertarmos, é momento de nos levantarmos. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a face da terra para que venhamos ter vida e que venhamos a produzir obras, venhamos a pregar, proferir o Evangelho, realmente demonstrar vida. A verdade prática que nós temos nessa lição nos diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, não é porque Deus nos despertou que nós vamos agora obedecer. Não, quando nós colocamos no nosso racional que temos que ser submissos à palavra, começamos a obedecer a Deus, começamos a nos despertar. Esse despertamento quando Deus nos toca. Quando Deus nos toca, quando Deus está no nosso coração, nós começamos a ter atitudes diferentes. Não existe um despertamento espiritual que não seja acompanhado de submissão. Não existe despertamento, o avivamento, sem obediência da vontade do Senhor Deus. O objetivo geral desta lição é reconhecer a origem do despertamento espiritual e sua finalidade. Então esse é o geral, entender a origem do despertamento e a finalidade dele. Os objetivos específicos é explicar aos alunos os objetivos e despertamentos espirituais, enumerar a finalidade desses despertamentos e ilustrar que Deus cumpre suas promessas. A leitura bíblica em classe ela tem duas passagens, uma em Esdras e outra em Neemias. A passagem de Esdras está no capítulo 1, do 1 ao 7, que fala aquele decreto de Ciro, aquele pregão que ele passa por todas as terras, né, rei da Pérsia, sendo cumprimento da promessa, liberando os judeus a retornar para casa para reconstruir Jerusalém, dando cartas a eles. O texto que está em Neemias 1, do 1 ao 13, fala quando Neemias recebe a notícia dos seus compatriotas de Judá, a notícia sobre Jerusalém, só desgraça, só destruição. Quando ele recebe isso no seu coração, recebe essas notícias, impactam no seu coração, mas a vitória havia chegado, a libertação dos corpos já havia chegado, mas semelhante a hoje, muitos não queriam retornar, eles estavam presos na Babilônia. De que forma? Eles estavam acostumados, gostando daquele convívio que eles estavam tendo em Babilônia. Nos dias de hoje acontece isso. Deus nos oferece a libertação, mas muitos estamos presos. Muitos de nós estão presos, né, nossas velhas práticas. Aí na introdução nós vamos ver as origens do despertamento espiritual e as finalidades. O ponto central dessa lição é a submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Obedecer. E obedecer, nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar, e além disso gera despertamento. O despertamento espiritual ele emana do próprio Deus. Nós vemos que Ciro, né, foi despertado por Deus. Daniel ele foi despertado por Deus. Não foi as orações de Daniel que alavancou tudo isso. Isso foi do próprio Deus. Por que acontece? Até mesmo essa atitude, esse ato de Ciro foi profetizado anteriormente por Isaías 180 anos atrás. É um mistério, Deus. É mistério o avivamento. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Deus tem os seus mistérios. Deus tem as suas formas. As finalidades do despertamento espiritual. Primeira coisa era a restauração nacional, né? O físico, o geográfico, o visível. Esse cumprimento, como nós sabemos, já tinha sido profetizado por Isaías há 180 anos atrás. Então, primeira parte, primeiro fundamento, finalidade, era despertar para reestruturar a nação. E segundo, era a restauração espiritual de Israel. A essência,
o contato com Deus, a comunhão. No cativeiro o povo absorveu muitas práticas idólatras, muitas coisas desagradáveis a Deus. Então a primeira finalidade era a restauração nacional e a segunda, não que seja nessa ordem, mas as duas eram finalidades, era a restauração espiritual. Deus cumpre suas promessas. Ainda que venham falhar, né, ainda que nós venhamos a falhar, Deus permanece fiel. Isso está no capítulo 3 desta lição, que Deus cumpre suas promessas. Ainda que venhamos a falhar, Deus, ele é fiel. Deus renova suas promessas a cada renovo, irmãos. A cada momento que nós venhamos a nos renovar, Deus, ele renova a promessa e nos dá promessas novas. Deus nos eleva de nível, confirma a nossa posição diante dele e nos dá novas promessas. Deus renova a fé daqueles que estão abatidos. Quando ele cumpre essas promessas, a fé ela é renovada. Havia muitos judeus abatidos, esmorecidos, mas a promessa ela estava firme de pé. Isaías fala, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, irmãos, mesmo que nosso corpo esteja desvanecido, que a nossa mente esteja sucateada, a promessa de Deus permanece viva, porque ela é a palavra do nosso Deus. O despertamento, ele torna o homem obediente à palavra. Então, não adianta quando nós vemos esses movimentos de renovo, esses avivamentos, se não há obediência na palavra, é fogo estranho, não é algo de Deus. O culto ele foi restabelecido em Jerusalém, no lugar certo. Hoje estamos vivendo uma era de desigrejados. Muitos irmãos, com a desculpa da pandemia, se escondem em casa. Não se, pode ir aqui, pode ir lá, mas ficam escondidos, podendo ir, se escondem atrás de uma pandemia. É claro que eu não estou fazendo apologia para não termos cuidado. Sim, tendo cuidados, podemos e devemos cultuar a Deus. Com bom e com suave, que os irmãos vivam a união, que congreguem, né? O despertamento dado pelo Espírito Santo de Deus faz com que os crentes desejem incessantemente e intensamente serem fiéis à palavra de Deus. Então não existe despertamento sem obediência, sem fidelidade a Deus. E o que a gente conclui com tudo isso? Que o despertamento, esse avivamento, ele é desejo primeiramente divino. E com ele, a nossa vida espiritual literalmente desperta. Acordamos para as coisas eternas, para coisas dos altos, para as coisas dos altos, para a palavra, para as coisas do alto, para a palavra, para a comunhão com Deus. Tomamos posturas de filhos obedientes. Almejamos então estar constantemente com Deus. Isso é despertamento. Querer estar com Deus, obedecer a Deus, viver a palavra de Deus. Isso é despertamento. Isso é avivamento. Graça e paz.